Bom dia, meus irmãos. Quando nós lemos, e é importante lembrarmos isso, que quando nós lemos o livro dos Salmos, nós percebemos que ele é composto basicamente de dois elementos: louvor e oração. Louvor e oração estão presentes na maioria dos salmos. E o salmo da nossa meditação de hoje, o salmo de número 141, não foge à regra, porque nós estamos diante de mais um salmo de oração feito por Davi. Davi elevando o seu pensamento a Deus, Davi buscando a face do Senhor. E esses detalhes sobre os livros dos Salmos, sobre a vida de Davi, nos mostra que isso era um hábito comum para Davi: orar e louvar a Deus. Dois hábitos importantes e fundamentais para a vida de todo crente: orar e louvar. Orar buscando a Deus e louvar adorando a Deus. Então era uma prática comum para Davi, e seria maravilhoso se nós cristãos também criássemos esse hábito como algo comum. Estamos sempre buscando a face de Deus, não apenas nos momentos difíceis, mas o tempo todo buscando a face de Deus, porque é natural, até os descrentes nos momentos difíceis lembram de buscar a Deus. Clamam: ó Senhor, tem misericórdia. Oh meu Deus, nem que seja só nessa expressão, oh meu Deus, mas até o incrédulo nos momentos difíceis busca ao Senhor. Mas nós, como filhos de Deus, servos do Senhor, tementes a Deus, precisamos aprender com Davi a criarmos o hábito de buscarmos a Deus o tempo todo. O hábito é isso, é com frequência, constantemente, como descreve a palavra de Deus até a respeito de Jesus Cristo, que nos deu o exemplo. Mesmo sendo Deus, constantemente Jesus estava lá no templo, constantemente Jesus estava se afastando para orar. Então este salmo nos traz essa lição preciosa a respeito da oração. Precisamos criar o hábito de orar. Crie o hábito de orar. E há diversos versos na Bíblia que nos incentivam a isso, a buscarmos a presença de Deus, a criarmos este hábito de estar buscando a presença de Deus por meio da oração. Isaías 55, versículo 6 é apenas um destes muitos versos, mas vale a pena ler para recordar o que ele nos diz. Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Busque a Deus enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Faça isso o tempo todo. Jesus ensinou os seus discípulos sobre o dever de orar sem desfalecer ou esmorecer. Depende da sua versão, da sua tradução, mas o pensamento é o mesmo: sem desanimar. É permanecer firme em oração, orai sem cessar. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses: busque a face de Deus enquanto Ele está perto, ore constantemente, vigie e ore para não cair em tentação. Mas a verdade é que não há quem busque a Deus. Romanos diz isso, a palavra de Deus assim descreve: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos a uma se extraviaram e se tornaram inúteis. E é verdade, porque o Salmo 14, versículo 2 diz exatamente isso: Deus está procurando pessoas, um tipo especial de pessoas, aqueles que vão buscá-lo. Salmo 14, versículo 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Salmo 53, também no versículo 2: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. A gente já aprendeu a respeito disso, não é? Os dois versos são iguais. E aí talvez você pense: mas não acrescenta então nada de novo. É apenas um verso. Se você considerar que os dois são iguais, é uma mesma mensagem.
mas a verdade é que nós já aprendemos que quando Deus repete algo, é porque tem uma lição importante que nós precisamos aprender e ainda não aprendemos. Dos céus olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem o busque, mas não há ninguém que entenda, não há quem busque. De novo Deus diz, Ele olha dos céus para ver se há quem busque, se há quem entenda, e mais uma vez, o que Ele percebe, não há ninguém. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a conclusão é, não há quem busca a Deus, não há nenhum sequer, todos as almas se extraviaram e se tornaram inúteis. É por isso que nós precisamos agir de forma diferente. Não há quem busca a Deus, então nós devemos buscar. Nós devemos criar o hábito de estar na presença de Deus todo o tempo, e essa é a lição que precisamos aprender com Davi neste salmo. Precisamos aprender com Davi a respeito da oração, como buscar a Deus de maneira eficiente, de maneira correta, de maneira que não sejamos, como é descrito lá em Romanos, inúteis aos olhos de Deus. E olhando para esse salmo, o que nós percebemos é que Davi orava buscando a Deus com sinceridade de coração, com um coração sincero. Então a primeira coisa que podemos aprender a respeito de buscar a Deus é que Davi buscava a Deus com sinceridade. E você nota isso bem claro do versículo 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, e inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Percebemos nesses dois primeiros versos que Davi está abrindo o seu coração diante de Deus. Ele está se derramando na presença do Senhor como quem não tem nada a esconder. É por isso que ele diz, Senhor, dá-te pressa e me acudir, ouve, Senhor, a minha voz quando a ti clamo, que suba na tua presença a minha oração como um incenso. Incenso foi algo especialmente preparado para Deus. Se você já leu o livro de Êxodo, quando Moisés está recebendo as instruções de Deus sobre a construção do tabernáculo, sobre as vestimentas do sacerdote, lá está também Moisés recebendo a instrução sobre preparar um incenso, e que aquele tipo de incenso não deveria ser copiado por ninguém, era santo, dedicado a Deus. Que a minha oração chegue na tua presença, Senhor, como um incenso, algo dedicado ao Senhor, e que o erguer das minhas mãos seja como uma oferenda vespertina. O erguer das minhas mãos, como eu já expliquei para os irmãos, e nós já chegamos a ter esse entendimento, nada tem a ver com balançar de um lado para o outro, mas é o ato de apresentar as mãos limpas, sem ter nada a esconder, como quem tem as mãos limpas ou lavadas, purificadas na presença de Deus, porque foi isso que o salmista diz, quem é que vai permanecer na presença de Deus? Aquele que tem um coração limpo e as mãos lavadas do pecado, esse vai permanecer na presença do Senhor. Então Davi mais uma vez se apresenta com as mãos levantadas, Senhor, meu coração está diante do teu altar, a minha vida está limpa e a minha consciência está pura, livre. É assim que Davi se apresenta diante de Deus, e isso é importante para nós também. Precisamos aprender a entrar na presença de Deus com os corações limpos, apresentando cada parte do nosso coração, cada preocupação, cada anseio da nossa vida. Senhor, tu sabes o que eu estou passando, vem, Senhor, meu socorro. O Senhor sonda e conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, eu não tenho nada a esconder, eu estou aqui na tua presença com as mãos levantadas, ou seja, com o coração aberto, pronto para ser examinado pelo Senhor. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É assim que Davi termina o salmo de número 139.
Então, mais uma vez, ele se apresenta diante de Deus como quem não tem nada a esconder. Senhor, aqui estou eu, abrindo o meu coração. Aqui estou eu me aproximando do Senhor com toda a sinceridade, sem máscaras, sem rodeio, sem pensamentos egoístas. Aqui estou eu. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, nos faz lembrar como é importante também entrar na presença de Deus com essa sinceridade, com o coração aberto, disposto. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Em outras palavras, irmãos, tenham coragem para entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote, ou grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. De que maneira? Com sincero coração, com corações sinceros, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mas entremos na presença de Deus com coragem e vamos nos aproximar de Deus, com o coração sincero. Talvez se explica muito bem, ou esclarece muito bem para nós, por que Davi buscava a Deus com sinceridade de coração, e porque nós devemos buscar a Deus com sinceridade de coração, porque quando nós buscamos a Deus de forma sincera, isso de fato nos aproxima de Deus, faz com que possamos sentir mais perto a presença do Senhor, que Deus não está apenas lá no céu olhando por nós, Ele está aqui do nosso lado, Ele está conosco. Mas para poder ter esse sentimento, essa sensação presente em nossas vidas, precisamos nos aproximar com sinceridade de coração. A situação está difícil, derrame o seu coração diante de Deus, mas deixe lá. Se aproxime de Deus com essa certeza, Deus está pronto para te ouvir. Deus conhece perfeitamente aquilo que você está passando. Deus conhece exatamente o que você está pensando. Deus conhece exatamente o que você tem feito. Então não tente esconder de Deus. Se aproxime com o coração sincero. Isso me fez lembrar, nesse exato momento, não durante a preparação desta mensagem, mas nesse momento, de duas pessoas que tentaram se aproximar de Deus com um coração enganoso, fraudulento. Um casal chamado Ananias e Safira. Você já deve ter ouvido falar deste casal. A igreja estava reunida e era comum para aqueles crentes, na idade primitiva, no início da igreja, era comum que os crentes foram perdendo com o passar dos anos. Era comum eles estarem juntos, terem prazer de estarem juntos, compartilhando a palavra de Deus, perseverando na doutrina e na comunhão dos apóstolos. Lá estavam os cristãos. E era uma prática comum para eles, quem tinham bens, usar o recurso que tinha para abençoar a vida daqueles que menos tinham. Então alguns até vendiam propriedades, porque tinham muitas, e doavam aquele valor para ser distribuído em favor dos menos favorecidos dentro da igreja. Era uma prática comum naquela época, o que não é comum nos dias de hoje. Era comum naquela época. Então alguns agiam dessa maneira, mas agiam com o coração sincero, aberto diante de Deus. Não faziam aquilo para receber elogios,
Não agiam dessa maneira para serem admirados, não. Eles faziam porque estavam realmente preocupados com o bem-estar dos demais irmãos. Então faziam com sinceridade de coração. Mas no meio daquele grupo, houve um casal que não estava agindo de forma tão sincera. Eles só não queriam ser deixados para trás. Imagina, está todo mundo fazendo o que é bom, o que é correto, e nós não vamos participar. O que vão dizer a nosso respeito? Talvez você já tenha pensado assim: se eu não participar, o que vão dizer de mim? Porque se tem uma coisa muito clara nos dias de hoje, é que nós temos essa preocupação com o que os outros vão pensar, e aí não agimos de forma sincera. E aí lá vai Ananias e Safira vender a propriedade e resolveram guardar uma parte do dinheiro, mas ninguém podia ficar sabendo. Na mente deles, não, precisamos mostrar para todo mundo que nós estamos dispostos a dar tudo aquilo que conseguimos para ajudar também aos outros. Era verdade? Não. Eles guardaram uma parte do valor. Então eles chegaram lá na presença de Pedro, não foi dos diáconos, não foi de outras pessoas, foi direto para Pedro. Afinal de contas, Pedro exercia um papel de liderança na igreja, não é? Então, quem sabe Pedro vai até dar destaque. Não sei se foi daí que criaram o hábito de colocar o gasofilácio na frente, para todo mundo vir na frente e todo mundo ver quem está ofertando. Não sei quando foi que começou essa prática, mas é uma coisa para a gente pensar e analisar. Louvado seja Deus, que na época de Jesus Cristo o gasofilácio ficava na entrada, e ele que se aproximou para ver quem estava doando, não ficava na frente de destaque. Mas lá foi Ananias e Safira para Pedro e trouxeram a oferta e disseram: olha, nós vendemos uma propriedade e trouxemos todo o valor para ajudar aqueles que têm necessidade. Aí Pedro olhou para Ananias e falou: você vendeu mesmo por isso, só por isso? Vê, sim, tudo que eu consegui está aqui. Ele trouxe uma oferta para Deus, mas não com sinceridade de coração. E Pedro disse: Ananias, por que você está mentindo contra o Espírito Santo de Deus? Deus conhece os corações. Você não está mentindo para mim, está mentindo para Deus. E como você está mentindo para Deus, você vai morrer. Porque Pedro deu a chance dele se arrepender, foi portanto, e a chance ele não aceitou, e ele caiu duro e morreu. E os homens então pegaram o corpo de Ananias e levaram para sepultar. Enquanto eles foram, levou um tempinho, veio a esposa dele, Safira. Ananias deixou uma oferta aqui e disse que foi por tanto que venderam. Foi por tanto? Foi sim. Ele disse foi sim. Então, olha, eu só queria dizer para você que os homens que acabaram de sepultar seu marido, acabaram de chegar e vão levar você também. É importante buscar a face de Deus, mas é importante que façamos isso com sinceridade de coração, não porque os outros vão ver, não porque isso vai trazer admiração, não porque outros estão buscando, ou porque talvez no fundo você pense assim: todo mundo busca, eu também preciso buscar. Não, faça isso com sinceridade, abra o seu coração diante de Deus. Foi o que fez Davi: Senhor, aqui estou eu, o Senhor conhece o meu coração, que a minha oração chegue diante do Senhor como um aroma suave, como um incenso aromático, como minha adoração, como parte da minha adoração, e seja assim porque eu faço isso de coração sincero, com as mãos levantadas. Então Davi orava, Davi buscava a Deus com sinceridade de coração, e isso nós precisamos aprender. Se queremos ver Deus ouvindo nossas orações, se queremos ver Deus agindo em nossas vidas, precisamos orar com sinceridade de coração, sem ter nada a esconder, apresentando tudo que está dentro do nosso coração, inclusive os nossos pecados. Abra o seu coração e não esconda nada de Deus. É a primeira coisa que aprendemos com Davi. Mas Davi orava não apenas com sinceridade de coração, Davi orava com disposição. Davi buscava Deus com disposição, e essa é uma outra parte importante, uma segunda lição importante que precisamos aprender nesta manhã. Davi orava com disposição,
Disposição para quê? Disposição para se submeter à vontade de Deus. Do versículo 3 ao versículo 7 você percebe isso, que Davi orava, buscava a face de Deus com disposição para se submeter à vontade de Deus, para permitir que Deus mudasse a sua vida, as suas palavras e o seu jeito de agir. Note bem, versículo 3 e 4: Senhor, põe em guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós sabemos que a língua ela tem um poder inimaginável para produzir vida e para destruir vidas. Com ela bendizemos a Deus e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Ela é inflamada pelo fogo do inferno, mas Davi está buscando a face de Deus, orando ao Senhor com a disposição de entregar a Deus e permitir que Deus mude aquilo que for necessário na sua vida, a começar pela sua língua. Põe em guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. E continua pelas suas atitudes, que Deus mude, transforme, que Deus lhe dê sabedoria para falar e sabedoria para agir. Não permita, Senhor, que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Eu não começo a saborear aquilo que eles me oferecem. Então Davi orava com disposição para se submeter à vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus, mudando o que for necessário na minha vida. Que seja feita a vontade de Deus, corrigindo o que está errado dentro de mim. E essa é uma disposição que normalmente nós não temos. Temos a disposição de levar a Deus o erro dos outros. Que Deus transforme a vida de outros. Mas é a nossa. E a nossa disposição. E a necessidade de mudança, de sermos aperfeiçoados, moldados à imagem do Senhor Jesus Cristo, onde fica? Olha como Davi expressa o seu desejo, a sua disposição de se submeter à vontade de Deus, ao ponto de permitir que Deus lhe corrija. Versículo 5: fira-me o justo, e isso será mercê. Fira-me o justo, e eu serei grato. Lembra? Os amigos são como o ferro, que com o ferro se afia. A correção nem sempre é agradável, prazerosa. Dói. Dói quando alguém mostra que estamos errados. Não dói? Machuca o nosso coração. A princípio, se você é sábio, isso só acontece com sábios, a princípio você até se incomoda e se aborrece com a pessoa, mas depois, com o tempo, você reconhece que ela tinha razão. É por isso que ele diz: fira-me o justo. Se o justo me corrigir, vai até doer, mas eu vou ser no final agradecido. Repreenda-me, e a sua repreensão será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. A disposição que Davi está tendo nessa sua oração, de buscar a direção de Deus nas suas palavras, na sua maneira de agir, de buscar a direção de Deus para que a sua vida possa ser aperfeiçoada, mudada, transformada, corrigida. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Eles podem continuar o caminho deles e eu vou continuar o meu, buscando a face de Deus, buscando ao Senhor, orando com essa disposição, que Deus transforme a minha vida, que Deus corrija aquilo que está errado e que Deus continue usando a minha vida para a sua glória. Versículos 6 e 7 diz: os seus juízes serão precipitados penha abaixo. Eles vão receber o castigo por aquilo que estão fazendo. Isso me faz lembrar que, olha, devia ser o nosso clamor, esta oração de Davi, não é? Que os juízes
sejam realmente precipitados abaixo e paguem pelo mal que estão fazendo, porque sinceramente, olhando para a nossa nação, o que mais o juiz tem feito é favorecido a bandidos, aos marginais. Eu fico assim estarrecido. Como recentemente querem dar liberdade para aqueles que têm liberdade condicional, que sejam então finalmente livres. Os presos recebendo liberdade por causa da pandemia, enquanto nós devemos ficar presos em casa. Tantas coisas absurdas que vemos os juízes decretarem com seus martelos. E aí Davi diz que eles recebam o que eles merecem. Mas enquanto eles recebam aquilo que merecem, eles vão ouvir as minhas palavras. Eu falando de Deus, e as minhas palavras serão agradáveis. Provérbios fala sobre isso, que a palavra do justo deve ser temperada como sal. E Davi está mostrando aqui a disposição dele de servir a Deus, mesmo diante daqueles que são injustos, que não têm temor do Senhor, mas aqui ele está revelando a disposição do seu coração. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra, ainda mesmo que venham vasculhar o meu túmulo e os meus ossos sejam espalhados, mesmo assim eles ainda vão estar ouvindo aquilo que foi dito. E eu espero que as minhas palavras continuem ecoando na mente e no coração deles. Aquilo que eu fiz e aquilo que eu falei continue sendo usado por Deus mesmo depois da minha morte. É com esse tipo de disposição que precisamos buscar a face de Deus. É com esse tipo de disposição que precisamos orar ao Senhor. É a disposição que Davi tinha. Isso mostra para a gente de forma clara porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque a sua disposição não se limitava ao tempo presente. Ele estava buscando sim a direção de Deus, sabedoria vinda de Deus para falar, para agir. Ele estava buscando de Deus a correção, que Deus transformasse a sua vida, a aperfeiçoasse, tirando tudo aquilo que estava errado, mas ele também tinha disposição para que Deus o usasse, mesmo depois da sua morte. Imagina, meu querido, se nós tivéssemos todos nós essa disposição, de imaginar que mesmo depois da nossa morte, alguém ainda vai se lembrar de nós, e aquilo que vão lembrar de nós, será usado por Deus para transformar suas vidas. Você já pensou nisso? Na importância disso para a sua vida hoje? Davi tinha essa disposição. Nota o que diz a palavra de Deus em Jeremias 29, versículo 10 a 14. Jeremias 29, de 10 a 14. Assim diz o Senhor, Jeremias 29, versículo 10 a 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não apenas com sinceridade de coração, mas com prontidão, disposição para ouvir o que Deus tem para dizer. Jeremias 29, versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E isso tudo só acontecerá se o seu povo buscar de todo o coração, com disposição para mudar. Permite que Deus mude, com disposição para ser corrigido, com disposição para ser usado por Deus.
de todo o coração quer dizer isso. Com todo o seu ser. E Davi está nos ensinando essa lição. Davi buscava a Deus, Davi orava a Deus com sinceridade de coração. Davi orava a Deus com disposição. Ele buscava a Deus com essa disposição para se submeter à sua vontade, para ser usado por Deus, transformado, corrigido e usado por Deus. Mas Davi também orava com confiança. E isso não pode faltar nas nossas orações. Porque a oração do justo pode muito em sua eficácia, mas ela só pode muito na sua eficácia se nós oramos não duvidando, mas crendo. O Salmo 141 termina com Davi expressando essa confiança que ele tem em Deus. Pois em ti, Senhor, estão fitos meus olhos. Fitos é fixos em Deus, sem se desviar nem para um lado nem para o outro. Eu estou olhando firmemente para o Senhor. Eu não preciso olhar para mais ninguém, nem buscar mais ninguém, só o Senhor. Os meus olhos estão fitos no Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Guarda-me. Ele não está duvidando o que Deus vai fazer. Ele está pedindo, tendo certeza que Deus pode fazer e que Deus vai fazer. Olha como ele diz: caiam os ímpios nas suas próprias sedes, enquanto eu, nesse meu tempo, me salvo e incólume. Você sabe o que significa essa palavra? Difícil, não é incólume? É livre, ileso. Literalmente, inteiramente. Eu saio ileso dessa situação, sem nenhum agravante, sem que nenhum mal toque minha vida. Tá? É a ideia completa desse versículo. Obrigado. De forma completa. Então é maravilhoso poder ter essa certeza presente em nosso coração, mas só estava porque Davi orava, buscava a face de Deus com o quê? Confiança. Não pode faltar confiança. Quem é Deus? Ele é o Criador dos céus e da terra. Quem é Deus? Ele é o soberano. Ele está assentado acima de todas as coisas e controla todas as coisas e tem um domínio sobre tudo. Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Muitos dizem confiar em Deus. Muitos dizem crer em Deus, mas as provações vêm para mostrar para nós mesmos, não para Deus, o quanto nós confiamos e cremos. Não é para Deus, é para nós. É para confirmar para nós. Crê mesmo em Deus? Então mostra. Você confia mesmo em Deus? Então quero ver nos momentos difíceis a sua confiança. Confiar é não se permitir ficar abalado quando os momentos difíceis surgem. Davi orava com essa confiança, eu tenho certeza. Os inimigos vão vir, eles vêm e estão aí. A situação é difícil para todos e eu estou cercado por situações difíceis. Mas embora os ímpios caiam e sejam abatidos, eu ainda saio de tudo isso salvo por completo, incólume, sem nenhum mal me afetar, porque eu sei em quem eu confio, e Ele é poderoso. Porque Deus não ouve nossas orações. Como pode ouvir as nossas orações, diz Tiago, ó crente de coração dobre, de ânimo dobre? Como é que Deus pode ouvir nossas orações? Peça crendo e receberá. Mas não estou falando para você pedir crendo o que você deseja, viu? Porque o texto diz: se você pede crendo aquilo que é da vontade de Deus, Deus vai te dar. Se é da vontade de Deus, será feito. Não é o que você quer.
Abra lá em Hebreus, abra comigo lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, perdão, capítulo 4, porque lá reforça esse pensamento da importância de nós buscarmos a face de Deus, nós nos aproximarmos de Deus por meio da oração com confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos. O que significa chegar? Se aproximar. Se aproximem de Deus. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Por meio da oração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer ser socorrido por Deus? Quer receber da misericórdia de Deus? Então se aproxime de Deus, mas se aproxime com confiança. Deus pode, meu querido, Deus pode, Deus tem provado que pode. As nossas vidas são uma evidência clara de que Deus pode, e Ele está provando que pode. No meio de todo este caos, aqui estamos nós louvando a Deus, porque Deus está aqui. Davi orava com confiança, buscava Deus com confiança, e nós precisamos aprender isso com Davi. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para que possamos finalmente receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 11:6. Alguns conhecem só a primeira parte: sem fé é impossível agradar a Deus, mas continua o texto. Mas é necessário. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, Ele é real, Ele é poderoso, e que se torna galardoador daqueles que o buscam, e Ele é capaz de recompensar. Recompensar é agir de acordo com a sua necessidade, seja suprindo no momento de aperto, seja socorrendo nos momentos difíceis. Se você orar com confiança, Deus estará lá, porque precisamos ter certeza. Fé é isso, certeza, convicção. Não estamos vendo, mas temos certeza de que Deus vai agir. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, confiando que Ele existe, e se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. Davi tinha isso. Eu poderia dizer que Davi tinha isso de sobra. Leia os Salmos, o livro dos Salmos, leia a história de Davi, e você vai ver que Davi era um homem que confiava de fato em Deus. Houve momentos em que Davi oscilou, sim, houve. Naquela ocasião em que ele foi repreendido por contar o seu exército, como quem diz: vamos ver se temos homens suficientes para estarmos preparados para a guerra. Naquele momento talvez ele tenha oscilado. Louvado seja Deus que foi por um curto espaço de tempo. Está certo que todos os momentos que Davi vacilou foi por um curto momento de tempo, mas tu fez o estrago grande. Quando ele caiu, tropeçou olhando para Batseba, cometendo adultério. Quando ele cometeu o erro de contar o seu exército, foram coisas assim feitas em pouco tempo, mas que trouxeram um prejuízo enorme.
mas ele aprendeu o que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a orar e precisamos criar este hábito de orar com sinceridade, com disposição e confiança. Esse é o tipo de oração que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus. E esse é o tipo de oração que vai nos aproximar ainda mais de Deus e nos fará experimentar ainda mais de Deus, se fizermos como Davi, orando com sinceridade, disposição e confiança. Então que fique gravado nessa manhã e em nossos corações que precisamos criar o hábito de orar com sinceridade, disposição e confiança. Que Deus nos abençoe.